Quanto custa para abrir o seu CNPJ como desenvolvedor? É nesse vídeo que eu vou responder todas as suas dúvidas e você vai sair daqui sabendo quanto você vai gastar para dar vida ao seu CNPJ. Então vamos lá. A primeira dúvida muito comum entre os desenvolvedores é saber se o desenvolvedor pode atuar como CNPJ MEI. E eu adoraria te dizer um sim, mas a resposta é não. MEI e desenvolvedor não combina. Desenvolvedor não pode atuar na categoria do MEI, porque não faz parte da lista de ocupações e atividades permitidas para atuar como microempreendedor individual, tá? Então aqui já descartada essa primeira opção, que é a opção mais econômica, né, para muitas outras atividades. Qual é o segundo ponto? Para abrir o seu CNPJ, vai ser importante que você conte com o serviço de um contador. O contador é o profissional responsável por recepcionar todos os documentos obrigatórios, preencher nos portais da Prefeitura, do Estado, da Receita Federal e da própria Junta Comercial. Então, para este serviço, este profissional cobra, em média, um salário mínimo. Mas há também alguns contadores que oferecem o serviço de abertura totalmente gratuito. Então, vai variar entre o gratuito e o serviço pago. Qual é a diferença nessas duas opções? Quem oferece o serviço gratuito de abertura, normalmente você tem que contratar assessoria mensal e ficar com um contrato de fidelidade por pelo menos um ano. Então, a desvantagem aqui acontece que, se você não gostar do serviço desse contador, infelizmente você vai estar amarrado, preso a esse contrato de fidelidade de um ano. Já para quem cobra o serviço de abertura, né, cobra pelo trabalho ali de preencher todos os portais e liberar o seu CNPJ, você normalmente não vai ter um contrato de fidelidade, ou seja, você contrata assessoria caso prefira ou não, tá? Quais são os pontos também que esse contador deve te orientar? A primeira informação do trabalho do profissional de contabilidade é te orientar quanto ao tipo jurídico para o desenvolvedor. Existem dois tipos jurídicos mais comuns de ser utilizado hoje em dia, que é o empresário individual ou a empresa de sociedade na categoria unipessoal, sociedade limitada na categoria unipessoal. Para esses dois casos, será utilizado um único CPF no processo de abertura. Mas qual é a diferença entre essas duas opções? Como empresário individual, basicamente, os seus bens pessoais, ele responde pelas dívidas contraídas da empresa. Já como empresa de sociedade unipessoal, protege o patrimônio pessoal, ou seja, todos os bens constantes no CPF do sócio estão protegidos e não responde com as dívidas contraídas da empresa. Então, é importante você já entender a diferença entre um empresário individual e uma sociedade limitada na categoria unipessoal, é justamente essa proteção do patrimônio, ok? Segundo ponto que o contador deve te orientar está relacionado à opção pelo regime de tributação. Normalmente, o desenvolvedor ali, no seu estágio inicial, ele vai optar ou por um simples nacional ou por um lucro presumido. E é importante haver uma simulação tributária para identificar qual regime é mais vantajoso para o desenvolvedor, sendo que até R$25 mil ali, o Simples Nacional possa ser que faça muito mais sentido e acima de R$25 mil, o lucro presumido pode ser mais lucrativo em relação à economia dos impostos. Além do regime de tributação, temos também as escolhas dos QNAIs. QNAI basicamente significa Código Nacional das Atividades Econômicas. Então, existe uma numeração, um código onde identifica as atividades de desenvolvimento e esses códigos devem ser relacionados no momento da abertura. Por que é importante fazer a escolha dos QNAIs corretamente? Para evitar que você tenha custos futuros com alteração de CNPJ para inclusão de QNAIs ao qual você tem a necessidade de trabalhar. Então, é muito comum ali serem utilizados o QNAI de desenvolvimento de sistemas de computador sob encomenda, desenvolvimento de sistemas de programas não customizáveis. Também é importante ali já adicionar o QNAI de consultoria em tecnologia da informação. Então, prevendo ali todas as necessidades do desenvolvedor, já é feita a inclusão desses QNAIs de modo a trazer uma economia futura, evitando alteração no CNPJ. Então, como já falamos aqui,
primeiro serviço ali que você vai precisar, o primeiro desembolso é o serviço do contador, que pode ser gratuito ou não, então isso vai variar muito de cada caso, ok? Qual é o próximo custo que o desenvolvedor vai ter ali no processo de abertura? A taxa da junta comercial. Essa taxa ela é cobrada pelo órgão que é responsável por trazer a formalidade de todos os documentos gerados no processo de abertura. Então, a junta comercial, e aí essa junta vai variar de cada estado, ou seja, tem a junta comercial do estado da Bahia, junta comercial do estado de São Paulo, cada junta vai ter sua própria tabela estadual para ser definido a taxa da junta comercial. Essa taxa da junta, ela varia tanto em função dos estados, certo? Como também em função do tipo jurídico que eu te falei lá anteriormente, onde o empresário individual, a taxa da JUSEB, a taxa da junta, ela costuma ser muito mais barata do que a taxa de abertura para uma empresa de sociedade unipessoal. Então é importante você também entender aqui o que já impacta essa decisão, essa escolha já impacta aí no valor da taxa da junta comercial. O próximo custo que o desenvolvedor pode ter está relacionado ali ao método de assinatura desses documentos, onde é possível assinar através do certificado de pessoa física ou através do gov.br. Utilizando o certificado digital de pessoa física, o eCPF, ele tem um valor em média aí atualmente de R$ 150. É um valor único e ele tem validade de 1 ano. Existem alguns processos na junta comercial em que esse certificado ele é obrigatório no processo de abertura da empresa, certo? Mas se não for obrigatório, é possível utilizar o login e a senha do gov.br e assinar todos os documentos de forma digital, sem que você precise imprimir, assinar a punho, reconhecer a assinatura. Então, por isso, é importante essa flexibilidade da assinatura digital, onde encaminha tudo digital para a junta comercial, liberar o seu CNPJ. O próximo custo está relacionado aí à taxa municipal. O que é a taxa municipal, né? É o valor que a prefeitura cobra das empresas que estão localizadas no seu município. Então, existe a taxa municipal de Feira de Santana, a taxa municipal de Salvador, de Aracaju. Então, o primeiro critério aqui para essa taxa municipal está relacionado ao município. Ela vai variar de município para município. Então, existem municípios que essa taxa é bem mais cara, e existem municípios que o valor da taxa é mais acessível. O segundo ponto aqui que define o valor dessa taxa municipal está relacionado ao CNAE, ou seja, o Código da Atividade constante ali no CNPJ. No caso dos desenvolvedores aqui em Feira de Santana, a taxa municipal está por média de R$ 650. Ela é uma taxa anual, ou seja, todo ano é feito esse desembolso aí com a taxa municipal para a prefeitura de localização da empresa. Então, é importante também, no momento de decidir o endereço da empresa, ter em mente o valor desta taxa municipal, onde pode trazer, sim, uma grande economia anual em relação a esses tributos. E, por último, nós temos também os alvarás e licenças de funcionamento, ok? Vai variar também de cada município, ou seja, o município existe um processo ali definido quais são as atividades em que são obrigatórias a dar entrada no processo de licença e alvará de funcionamento. Existem alguns municípios em que a atividade de desenvolvimento ela é dispensada desse processo, ou seja, dessa exigência e burocracia municipal, mas para outras atividades pode sim ser obrigatório dar entrada nesse processo, vão ser requeridos uma série de documentos e ser gerado também uma taxa para liberar o alvará de funcionamento ou alvará de vigilância sanitária, vai variar de cada caso. Normalmente, para o desenvolvedor que atua ali de forma online, home office, não tem uma estrutura física, normalmente, na maioria dos municípios, não existe essa obrigatoriedade de dar entrada no alvará de funcionamento, mas é importante analisar cada caso. Então, aqui eu finalizo este vídeo falando todos os custos envolvidos aqui no processo de abertura de um CNPJ para você, desenvolvedor. Vamos lá, recapitulando? Nós temos o serviço do contador, que pode ser gratuito ou cobrado, vai variar de cada caso.
Nós temos a taxa da junta comercial, que vai variar em função do estado e do tipo jurídico, se vai ser um empresário individual ou uma sociedade unipessoal, ou até mesmo uma sociedade limitada ali com 2 ou mais sócios. Nós temos o custo com o certificado digital para assinar toda a documentação necessária para liberar o teu CNPJ. E temos também a taxa municipal, que vai variar em função do município e das atividades constantes no CNPJ. E, por último, a obrigatoriedade ou não dos alvarás de funcionamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou pedir para você entrar em contato com o nosso suporte, que vai estar logo aqui embaixo. E qualquer dúvida referente a esse processo de abertura, conte com a gente, envie sua dúvida, que a equipe está preparada para te responder e te ajudar nessa jornada e nessa importante decisão de dar vida ao novo negócio, ao novo empreendimento, a essa jornada aí como PJ.